Janeiro chega como um espelho. Ele não mente. Mostra exatamente quem você foi no último ano e quem você insiste em ser quando ninguém está olhando. Muitos homens começam o ano prometendo disciplina, força e foco, mas em poucas semanas já estão de volta à procrastinação, ao excesso de estímulos e àquela sensação amarga de estar sempre correndo atrás, inclusive dela. O problema não é falta de potencial, é a ausência de silêncio interior. Talvez você reconheça esse padrão. Mente acelerada, decisões impulsivas, ansiedade disfarçada de motivação. Você até quer mudar, mas reage demais, pensa demais e age de menos. No jogo do trabalho, da vida e do amor, isso cobra um preço alto. Rejeição, perda de respeito, cair na friend zone enquanto outros homens, mais centrados e com presença radical, assumem o lugar que poderia ser seu. Os estoicos já alertavam sobre isso há mais de 2000 anos. Não é o mundo que tira sua força, é a forma como você reage a ele. Personagens como o Máximo em Gladiador ou o Bruce Wayne mais maduro de Batman Begins não são fortes porque gritam ou provam algo. Eles dominam a si mesmos, eles sentem, mas não são dominados. Isso é firmeza emocional em estado bruto. Quando um homem não desenvolve essa firmeza, ele se explica demais, se justifica demais e se apega demais. E nada mata mais o interesse do que um homem que resiste ao real, que briga com o que não pode controlar e implora por validação. Aceitação do real, não resistência, não é fraqueza, é estratégia. É escolher onde sua energia será investida. Este vídeo não é sobre motivação barata ou frases bonitas de ano novo. É sobre práticas estoicas simples, duras e transformadoras, aplicáveis agora, em janeiro, para que você construa um ano sólido, com desapego consciente, clareza e liderança pessoal. Homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, eles se tornam líderes de si mesmos. Se isso faz sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que precisa acordar para a própria vida. E comenta aqui embaixo uma das frases: confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. Silêncio interior não é virar monge nem fugir do mundo. É parar de viver como um homem sitiado por notificações, opiniões alheias e pensamentos repetitivos. Quando tudo faz barulho dentro de você, qualquer decisão vira reação. E homem reativo não lidera, não seduz, não inspira. Ele apenas responde ao caos e paga o preço em forma de rejeição, perda de respeito e comparações com homens mais centrados. A maioria confunde silêncio interior com passividade, mas é o oposto. É lucidez. É criar espaço entre o estímulo e a resposta. Quando você reduz o ruído externo, excesso de redes, conversas vazias, consumo sem critério, a mente começa a se revelar. E aí vem o choque. Você percebe o quanto age por carência, medo ou necessidade de validação. Sem silêncio, não há presença radical. No campo do amor, isso fica brutalmente evidente. O homem sem silêncio interior manda mensagem demais, explica sentimentos cedo demais, tenta controlar o ritmo da relação. Ele não observa, não sente o momento, não sustenta o vazio. Resultado? Perda de interesse, friend zone, aquela frase clássica: você é incrível, mas... Enquanto isso, o homem que silencia, observa, calibra e escolhe, com firmeza emocional. Praticar silêncio interior em janeiro é como limpar o terreno antes de construir. Começa com pequenos rituais, alguns minutos diários, sem estímulo, sem música, sem tela, apenas respirando e observando os pensamentos passarem. Não lute contra eles. A aceitação do real, não resistência, é perceber que a mente faz barulho e ainda assim você não precisa obedecer cada comando dela. Esse silêncio muda sua postura. Seu olhar desacelera, sua fala fica mais precisa, sua energia menos dispersa. As pessoas sentem, mulheres sentem ainda mais.
Um homem confortável no silêncio transmite segurança sem dizer uma palavra. Ele não disputa atenção, ele seleciona. Isso é poder silencioso, e ele nasce dentro. Sem silêncio interior, todo o resto vira performance. Disciplina falsa, confiança ensaiada, desapego fingido. Com ele, você começa a agir a partir de escolha, não de impulso. E esse é o primeiro passo para um ano em que você não corre atrás. Você caminha com direção. Presença radical é estar inteiro onde o corpo está. Parece simples, mas é raro. A maioria dos homens vive alguns segundos à frente, ansioso pelo resultado ou preso ao passado, remoendo erros. Esse deslocamento constante rouba sua força. Um homem ausente do agora fala demais, se justifica demais e percebe tarde demais quando o interesse dela começa a esfriar. Quando você não está presente, sua energia vaza. Você está em um encontro pensando na resposta certa, no celular vibrando, na comparação com outros homens. Ela sente isso. Presença radical não é técnica de sedução, é maturidade emocional. É ouvir sem preparar resposta, olhar sem pressa, sustentar pausas sem desconforto. Isso cria atração porque comunica firmeza emocional sem esforço. Os estoicos chamavam isso de domínio do momento. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que tudo o que existe de fato é o agora. O resto é projeção. Em termos práticos, presença radical começa quando você volta para o corpo, respiração mais profunda, postura aberta, atenção plena, não para controlar o ambiente, mas para habitar a própria experiência com silêncio interior. No trabalho e na vida pessoal, a ausência de presença radical gera decisões fracas. Você aceita menos do que merece, reage por medo de perder e tenta acelerar processos que precisam de tempo. No jogo do amor, isso vira ansiedade disfarçada de interesse. E ansiedade não seduz. Ela pressiona, afasta e coloca você em posição inferior, terreno fértil para rejeição e comparação. Estar presente também exige aceitação do real, não resistência. O encontro não está perfeito? Aceite. Ela está mais distante hoje? Observe, a conversa esfriou? Sustente. O homem presente não força climas, não preenche silêncios por desespero. Ele confia que sua presença basta, e essa confiança muda completamente a dinâmica. Com o tempo, a presença radical cria algo raro, constância interna. Você não depende da reação externa para se regular. Isso abre espaço para o desapego consciente, porque você não se agarra ao resultado. Você se ancora no processo. E quando um homem está enraizado no agora, tudo ao redor começa a responder de forma diferente. Firmeza emocional não é dureza, frieza ou indiferença. É sentir tudo e, ainda assim, não ser arrastado por nada. O homem sem firmeza reage no impulso, fala no calor do momento e depois tenta consertar o estrago. E quase sempre é tarde demais. Palavras ditas sem pausa custam respeito, atração e autoridade silenciosa. A ausência de firmeza emocional cria um padrão previsível. Você se sente provocado, inseguro ou ameaçado e responde tentando se defender. Justifica atitudes, explica intenções, pede compreensão. No fundo, é medo de perder, só que esse medo vaza, e quando vaza, gera exatamente o que você tenta evitar: rejeição, perda de interesse e aquela comparação cruel com homens mais centrados. O estoicismo ensina algo simples e brutal. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço mora sua liberdade. Firmeza emocional é aprender a habitar esse intervalo, respirar, observar o que surge e escolher conscientemente como agir. Sem esse espaço, não existe presença radical, só automatismo emocional. No campo do amor, a firmeza aparece quando você não tenta controlar o humor dela, nem o ritmo da conexão. Você sente o impacto de um silêncio, de uma mudança de tom, de uma resposta fria, mas não se desorganiza.
Isso comunica maturidade. Um homem emocionalmente firme não pune, não implora, não dramatiza. Ele observa e ajusta com silêncio interior. Essa prática exige aceitação do real, não resistência. Nem toda conversa vai fluir, nem todo interesse será recíproco. Resistir a isso gera tensão interna e comportamentos carentes. Aceitar não significa desistir, significa não brigar com o fato. A energia que antes era gasta em reação vira clareza de ação. Com o tempo, a firmeza emocional constrói algo raro, respeito próprio visível. Você passa a se mover com menos pressa, menos explicação e menos necessidade de provar valor. Isso abre caminho para o desapego consciente, porque você já não depende da validação externa para se sentir inteiro. Aceitar o real é uma das práticas mais mal interpretadas da filosofia estoica. Muitos confundem com resignação, quando na verdade é precisão. Resistir ao que já está acontecendo é desperdiçar energia. O homem que briga com a realidade se torna tenso, previsível e emocionalmente frágil. E essa fragilidade aparece no trabalho, nas decisões e principalmente nas relações. Quando você não aceita o real, tenta forçar resultados, força conversas, força encontros, força respostas. No fundo, é medo de perder controle. Mas controle excessivo mata a atração. Mulheres sentem quando um homem está lutando contra o fluxo em vez de se mover com ele. O resultado costuma ser afastamento, rejeição ou aquela desculpa educada que dói mais do que um não direto. A aceitação do real, não resistência, começa com um ajuste interno. Reconhecer o que você não controla. O tempo, o desejo alheio, o humor do outro, o passado. Isso não enfraquece, liberta. Quando você para de gastar energia tentando mudar o imutável, sobra força para agir onde realmente importa. E aí surge a firmeza emocional. No dia a dia, essa prática se manifesta em pequenas escolhas. Uma mensagem não respondida, aceite. Um plano que não aconteceu, aceite. Um interesse que não se confirmou, aceite. Não como derrota, mas como dado. O homem que aceita observa sem drama e decide com presença radical, não com ansiedade. Essa postura cria algo poderoso, estabilidade. Você se torna menos previsível emocionalmente, menos reativo e mais centrado. Seu comportamento deixa de oscilar conforme o ambiente. Isso gera segurança. Pessoas confiam em quem não luta contra a realidade, porque esse homem sabe onde pisa. Ele tem silêncio interior suficiente para enxergar o cenário completo. Aceitar o real também prepara o terreno para o desapego consciente. Quando você entende que tudo é transitório, para de se agarrar a resultados específicos. Você joga o jogo com intensidade, mas sem desespero. E, paradoxalmente, é nesse ponto que a vida começa a fluir com mais leveza e respeito. Desapego consciente não é afastamento emocional, nem frieza calculada. É maturidade, é entender que nada lhe pertence. Pessoas, momentos, status ou resultados. O homem que não compreende a impermanência se apega, tenta segurar, controlar, congelar o que por natureza é movimento. E quanto mais aperta, mais rápido perde. Isso vale para relações, oportunidades e até para a própria identidade. No jogo do amor, o apego é um veneno silencioso. Ele se disfarça de cuidado, atenção excessiva e disponibilidade constante. Mas por baixo existe medo. Medo de perder, de ser substituído, de não ser suficiente. Esse medo transparece, e quando transparece, gera perda de interesse, comparação com outros homens mais seguros e aquela queda lenta para a friend zone. O desapego consciente nasce quando você une silêncio interior com aceitação do real, não resistência. Você observa o vínculo pelo que ele é agora, não pelo que espera que se torne. Ama sem exigir, deseja sem implorar, se entrega sem se anular. Isso não diminui a intensidade, purifica.
A presença fica mais limpa, mais magnética. A impermanência ensina algo fundamental. Tudo passa. Emoções, fases, pessoas, conexões. O homem que entende isso não se desespera nos altos, nem se destrói nos baixos. Ele sente, aprende e segue. Essa postura constrói firmeza emocional, porque você não precisa se agarrar a nada para se sentir inteiro. Celebrar vitórias internas em silêncio é parte desse processo. Nem toda conquista precisa ser exibida. Nem toda evolução precisa de aplauso. Quando você cresce em silêncio, sua energia muda, seu olhar muda, sua postura muda. E as pessoas sentem que você não está ali para provar nada, apenas para viver com presença radical. No fim, o desapego consciente não tira nada de você. Ele devolve tempo, clareza, respeito próprio e liberdade emocional. Você passa a caminhar leve, mas firme. Intenso, mas centrado. E é desse lugar que um homem constrói não só um bom ano, mas uma vida que não depende da validação de ninguém. Agora, a pergunta é direta. Que tipo de homem você vai sustentar quando o entusiasmo de janeiro passar? Aquele que reage, se explica e se apega, ou o que observa, escolhe e age com silêncio interior? As práticas estoicas não prometem conforto imediato, mas oferecem algo muito mais raro: estabilidade interna em um mundo caótico. Quando você desenvolve presença radical, a ansiedade perde força. Quando cultiva firmeza emocional, você para de se sabotar nas relações e decisões. Quando pratica a aceitação do real, não resistência, a vida deixa de ser uma luta constante. E ao viver o desapego consciente, você aprende a amar, trabalhar e evoluir sem se perder de si mesmo. Reflita com honestidade. Em quais momentos você tem reagido por medo? Onde tem insistido quando deveria observar? O que você está tentando controlar que claramente não está sob seu domínio? Essas respostas não são para ninguém ver. São para você liderar a própria vida com mais clareza. Se esse conteúdo fez sentido, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa desenvolver força emocional de verdade. Homens fortes não fogem de si mesmos. Eles se encaram e evoluem.